Fecha aí, cara. Pô, tem um pouco de papel na porta pra não tá gravando o negócio que não tem. Vai sair, Gus? Por isso que depois você não participa, velho. Tá rolando o programa, tá acontecendo, você tá lá no Facebook, velho. Começa agora, Jogada da Semana. Boa tarde, bom dia. Não, deixa quieto, ficou. Eu ia fazer isso, mas não. Que isso? Não, eu ia fazer. Malandro, daqui a pouco é ao vivo, tá? É, não, tá ligado. Não, Boa mas- tarde, bom dia, boa. É, eu ia fazer isso, não, mas é porque ele ia. Não confia no recurso do gravado, não. Pensei que eu não podia falar. Começa agora e Começa final, agora, ele tá velho. começando sempre assim, tá ótimo. Para! Não, Pra tá que ótimo, o Afonso sofrer? só xinga essa pan. Começa agora, Jogada da Semana. Começa agora mais um Jogada da Semana. Hoje, quarta-feira, 3 de abril de 2013. Hoje vamos falar do Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo e muito mais. Eu sou Bruno Gregório e para me ajudar eu tenho Pedro Corrales do meu lado. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Começa de novo. Bom. Deu tudo É que errado. foi boa tarde, né? Mãe, deu tudo errado. Não, mas por O que quê? aconteceu? Deixa eu Porque ver. é Nossa, temporal. Fechado o microfone. Não, mas eu sempre dei boa tarde. Não é, porque o dele não saiu o microfone, foi isso que ele parou. É? Ah, tá. Achei que era por causa do boa Falei, tarde. boa tarde. Boa tarde. Ah, o meu tá indo, né? Afonso? Vai chamar o aniversariante Está logo? distorcendo. Começar com os aniversariantes do dia e eu falo. Tá? Então deixa o Lademir por último, que daí já puxa pro Palmeiras. Ah, aí, boa tarde, Pedro. Ô, abriu o negócio aqui da Copa do Brasil. Você vai falar os aniversariantes, né? Abriu? Abriu? Ô, tá dando eco muito. Abriu. Tá dando muito eco, Afonso. Agora não tá dando. Não Calma, consigo mais ouvir. Calma, galera. Começa agora, Jogada da Semana. Começa agora mais um Jogada da Semana. Hoje é quarta-feira, dia 3 de abril. Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo e muito mais. Eu sou o Bruno Gregório e para me ajudar eu tenho Pedro Corrales. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Bruno e os amigos da bancada do Jogada da Semana. Do lado do Pedro, Nicolas Justus. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos ouvintes. Do meu lado direito eu tenho Bianca Fortunato. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, meninos. E para terminar a bancada, boa tarde, Diogo Miranda. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos aqui presentes e aos amigos ouvintes que estão em suas casas. Na produção, Afonso e Gustavo Tomazelli. Vamos começar então, porque tem muita informação, tem muito debate hoje. Hoje é dia 3 de abril. Quem faz aniversário hoje, Pedro? É, Bruno, a gente vai começar a fazer um quadro agora no Jogada da Semana, que é os aniversariantes do dia. Cada programa nosso a gente vai falar quem de famoso no mundo esportivo tá fazendo aniversário no dia. Quem merece os nossos parabéns? Hoje, dia 3 de abril, temos alguns aniversariantes. Primeiro, Robert ex-Santos, aquele craque do Santos, que jogou com a geração do Robinho, mas... Craque? Ah, na época jogava muito. Pegou pesado. O que ele faz hoje? Tá aposentado, curtindo a vida, né? Curtindo a vida, muito bom. Doidado. Quem mais? O outro aniversariante é o Beto, ex-goleiro da seleção portuguesa e do Sporting de Lisboa. Também temos o Índio, que faz 34 anos, Índio que foi campeão mundial pelo Corinthians em 99 em 2000, né? 99. Campeão mundial pelo Corinthians. Em 2000, aquele campeonato lá, Isso. né? De verão. Campeonato de Isso, verão, aquele isso, beach isso. soccer. Então. Correto. Mais um aniversariante, Maxi Lopes, atacante da Sampdoria. Na verdade ele é do Catania, mas está emprestado para a Sampdoria. Ele fica passeando pela Itália, pelos times e... Jogou no Grêmio também, não? Já jogou no Grêmio, Maxi Lopes. Quem Outro mais? aniversariante, o incrível Rodrigo Mancha, faz 27 anos. Rodrigo Mancha que já passou por Botafogo, por Vitória, por Santos Teve e uma- agora tá no Japão. Teve uma boa passagem pelo Santos, Tem né? bagagem. Nossa, Rodrigo Mancha fez uma das piores atuações da carreira dele, acho que no jogo do Santos na Copa do Brasil, Contra o Grêmio também. contra o Grêmio. Isso. Entregou Mas 2 pena. gols ali.
Depois desse jogo quase nunca mais entrou no Santos. Outro aniversariante é o Wilson, que faz 25 anos, do Palmeiras. E o último, já para puxar o assunto do nosso Palestra Itália, Ademir da Guia, 71 anos. Aí é com você, Bruno. O craque divino do Palmeiras, do Palestra Itália, 71 anos. Parabéns ao Ademir, a todos que fazem aniversário hoje, vocês também ouvintes, que se tiver alguém aí, parabéns do Jogada da Semana. Bom, já que então falamos do Ademir da Guia, vamos falar do Palmeiras agora. O Palmeiras que ganhou ontem de 2-1 do Tigre no Pacaembu. Palmeiras ganhou 2-1 do Tigre no Pacaembu. Com as informações do jogo, Bianca Fortunato. Bruno, você viu que eu dei meu palpite na segunda-feira e falei, vou falar que o Palmeiras vai perder pra ver se ganha, né? Por favor, continue assim. Continue assim. Essa linha. Então, Bruno, ontem o Palmeiras pegou o Tigre jogando em casa. Era um jogo importante pro Palmeiras porque era decisivo, né, pra essa fase de classificação do grupo da Libertadores. Tanto que mesmo com a fase ruim que o time atravessa, mais de 20 mil torcedores foram ao Pacaembu. E o Palmeiras, com 12 desfalques, superou as expectativas, viu? O Wesley, que estava confirmado para a partida, sentiu uma lesão na coxa um pouco antes do jogo. E além disso, com cerca de 10 minutos de jogo, o Patrick Vieira teve que ser substituído. Então o Palmeiras já começou naquele esquema de desfalques. Mas, em seu lugar, entrou o garoto Vinícius, que foi um dos destaques da partida, demonstrando vontade e distribuindo muito bem a bola para seus companheiros. Inclusive, os 2 gols vieram de passes de Vinícius, né? O primeiro foi o do Caio Mancha, que desviou levemente o cruzamento do Vinícius, tirando o goleiro da jogada. E no segundo tempo foi o Charles que marcou, com um belo chute no canto do goleiro. Vinícius com uma partida atípica no Palmeiras, jogando muito bem ontem. E tivemos outro destaque também, ontem na zaga, né? Isso, o Marcelo Oliveira. Ele jogou muito bem ontem, mesmo estando improvisado como zagueiro, viu, Bruno? A torcida vibrou muito em cada bola que ele chutava, pra longe do gol do Praz, né? O Wilson também não participou do jogo ontem por causa de uma suspensão. E também não vai participar do próximo jogo contra o Libertad. Mas ontem, pra falar a verdade, assim, não achei que ele fez muita falta ao Palmeiras, né? Eu achei que o Kleina soube armar muito bem o time e quem jogou conseguiu compensar os desfalques. Bom, amigos, eu posso concluir que o resultado de ontem foi uma surpresa para todos nós. Concordam ou não? Com certeza. Concordo, Bruno. Foi um divisor de águas pro Palmeiras. Eu acho que, na verdade, o divisor de águas foi depois do jogo do Mirassol, né? O Palmeiras continua, o time é limitado, só que demonstrou uma reação de atitude, de postura. E a gente vinha conversando na segunda-feira falando sobre o psicólogo. Você foi contra? O psicólogo surtiu efeito aí. Não sei o que eles conversaram dentro do vestiário, mas ontem o Palmeiras foi a campo muito aguerrido. Parecia que todos os jogadores estavam lutando por um prato de comida ali. O Palmeiras estava em todos os lados do campo, todos os jogadores com muita vontade. Perderam o Patrick Vieira logo cedo, o Vinícius entrou super bem, como a Bianca disse, deu passe para os 2 gols. Então, o Palmeiras precisa manter essa postura. Semana que vem joga de novo em casa e pode sacramentar a vitória, sacramentar a classificação dependendo dos outros jogos. Eu sou contra gastar dinheiro, ficar gastando dinheiro com psicólogos, né? Nessa altura do campeonato tudo bem, mas podia gastar em jogador, foi isso que eu quis dizer semana passada. Eu acho que o resultado do Palmeiras foi incrível, Bruno, porque passou por limitação técnica, por desfalques, ou que seja por lesões ou qualquer coisa, além dos salários atrasados, que o Palmeiras está com problema financeiro. Então, o Palmeiras tinha tanto problema que podia dar tudo errado, mas dessa vez o time se comportou muito bem e foi um time tranquilo para buscar o resultado, fez o resultado bem. O garoto Vinícius surgiu muito bem nesse jogo. Esse jogo, na verdade, ele me faz pensar uma coisa. Será que foi um jogo atípico do Palmeiras? Será que o Palmeiras vai conseguir entrar em campo toda vez com essa garra, com essa determinação? Ou será que foi tipo esse jogo, aí no próximo vai empata, aí na Libertadores não ganha, a torcida volta a cair em cima? Então acho que tem que pensar nisso também. Independente se foi um jogo atípico ou não, o Palmeiras tem que ter o pé no chão. Sim, tem que não adianta. O time do Palmeiras é completamente limitado. Ontem pegou um time fraquíssimo, que é o time do Tigre, que só bate, não joga bola. Então o Palmeiras tem que ter o pé no chão. Não adianta achar que vai chegar semana que vem com o Libertad e vai ganhar fácil, vai controlar o jogo, que ontem eles controlaram. Depois que tiveram o segundo gol, eles tiraram o pé. Mas acho que eles perceberam que o time, que eles não têm uma grande qualidade técnica. Então, vai na raça.
E foi o que aconteceu ontem. Pela primeira vez na vida, Marcelo Oliveira jogou na zaga. E arrebentou, jogou. Foi bem. Jogou muito. Jogou Mas muito. Feliz mesmo. Volto a dizer, o time era fraco. Pode Não. ter sido um Sim, resultado concordo irrisório. totalmente. O time do Tigre era um time muito fraco, que só batia, só bateu ontem no jogo, O praticamente. time não pode se iludir e pior que isso, o torcedor se iludir. Achar que tá tudo bem, achar que o time vai chegar e vai jogar bem todos os jogos, que não vai acontecer. É que pra situação atual do Palmeiras Tá foi um ótimo. bom resultado. Mas se você pegasse 15 anos atrás e visse Libertadores, Palmeiras e Tigre, você fala, 4x0 no Não, e a Libertadores que foi que separou a torcida do clube, pode ser que una agora, né? A briga no jogo lá na Argentina e agora aqui no Brasil. Contra o mesmo Tigre. Contra o mesmo Tigre. Sim, uniu Então- uma bela festa no estádio ontem. O torcedor é... Foi fundamental, eu acho. O torcedor do bicho Palmeiras, estranho, eu digo. o torcedor do Palmeiras, ele Acho que ele é... fez diferença ontem. Não Sim. só do Palmeiras, né, Bruno? Todos os torcedores. Mas, são ó, eu volúveis, vou- eu diria. Não, sim, eu concordo com você, mas o torcedor do Palmeiras, o time acabou de perder de 6 semana passada e colocou 20 mil lá. O maior público do ano no Pacaembu. Então, o Gustavo tá falando ali com o dedo que não. Palmeiras. O maior público do Palmeiras no ano no Pacaembu. O Corintiano não deixa passar uma, né? corintiano não deixa passar uma. Daqui a pouco a gente vai falar do Corinthians. Mas o torcedor do Palmeiras já faz anos que vem assim de vários resultados de vexames, né, na verdade. 6x0 pro Curitiba, já teve o Asa lá atrás, vitória. E o time não ganha campeonato, ganhou um Paulista, uma Copa do Brasil, mas o torcedor continua presente, continua acreditando. Essa que eu acho que é a diferença do torcedor palmeirense. Sempre tá lá com o time, tá acreditando. É muito bom, parabéns pra torcida palmeirense, quem foi ontem ao estádio, parabéns mesmo, uma festa muito bonita. Sem dúvida, uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. Com certeza. Bom, Palmeiras então que ganhou do Tigre 2x1. Na semana que vem volta a jogar pela Libertadores na quinta-feira contra o Libertad. Também, 2x1 não, 2x0, desculpa. Eu vi um gol onde não tinha. Acostumado a narrar gol. A tomar um gol, né? Observação, Fernando Praz também jogou muito bem ontem. Pegou 2 bolas muito boas. Bom, então 2x0 ganhou do Tigre no Pacaembu ontem. E na semana que vem volta a jogar contra o Libertad também pela Libertadores. Mas antes disso joga contra a Ponte Preta no final de semana às 4 horas. É um jogo duríssimo. Esse jogo aí... Bem, vai ser bem duro. difícil esse Se jogo. vencer o Libertad, assume a liderança do grupo, Palmeiras. Só Sim, depende do exato. Palmeiras, só depende dele mesmo pra ser o Pra se líder do grupo. classificar também. Com certeza. Bom, então se o Palmeiras ontem jogou na Libertadores e ganhou, agora vamos então falar do Corinthians. Corinthians. Esse é o nosso narrador oficial, Diogo Miranda. Corinthians que vai enfrentar na noite de hoje o Milionários. Ô Pedro, você já tem a escalação do Corinthians aí, a provável escalação? Tô aqui com a escalação do Corinthians, Bruno, que enfrenta o Milionário hoje à noite, às 10 horas, no estádio El Campín, em Bogotá. Corinthians vem com Cássio no gol, Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos, Ralf e Paulinho, Danilo Romarinho, Emerson Sheik e Alexandre Pato, convocado para a seleção brasileira. Corinthians, se ganhar hoje, confirma a classificação para a próxima fase. Eu acho que praticamente já está classificado, né? Como o Nicolas falou semana passada, classificado virtual já, né? Virtualmente, né? Virtualmente. Principalmente que o Corinthians hoje pega o Milionários, que só tem Só é milionário no nome do no clube, né? nome, porque o time é muito O pobre. plantel é bem pobre. Tem o Renteria, né, que eu acho que é o melhor jogador do time, mas de resto, nenhum conhecido, e o Corinthians acho que não vai ter dificuldade. E o Corinthians volta à Colômbia depois de ter perdido pro Tolima. É a primeira vez que o Corinthians volta pra Colômbia. Tolima. E é o Tolima- mesmo técnico do Péssimas do Milionário, lembranças, é o hein? Tolima. Péssimos exemplos. Tolima que ganhou de 3x0 ontem do Real Garcilaso no Peru. Olha Olha o perigo, olha o perigo. Olha o perigo chegando, mas nunca tinha ouvido falar desse time, pra ser bem sincero. Mas o Corinthians é ousado, hein, Bruno? Romarinho, Sheik e Pato na frente é um ataque Vai com tudo, um né? tanto quanto ofensivo. Ele vai buscar a vitória lá na Colômbia. E é o que tem Vamos que ver fazer, hoje. né? O Corinthians ele tem um time muito superior, sabe disso, então tem que partir pra cima mesmo, tem que garantir o resultado já, pra não poder correr perigo. Eu acho muito difícil, acho que o Corinthians não vai correr perigo nesse jogo, e nem nessa primeira fase da Libertadores, vai conseguir se classificar. Mas hoje acho que é uma vitória bem fácil pro Os Corinthians. jogadores têm incentivo a mais, que 3 deles estão na seleção, né, Bruno? Então, 3 deles estão na seleção. Falando nisso, a gente tem uma Pato, sonora, Paulinho, Pato. tem a fala do Pato aí. O Afonso vai colocar pra gente uma fala. Coloca pra gente então, Afonso. Eu voltei pro Brasil, estou me dedicando ao máximo nos treinamentos, estou lutando cada dia mais para eu tentar melhorar sempre o meu futebol e estou muito feliz.
não vejo a hora de representar meu país, porque essa dedicação que eu fiz, eu só tenho que agradecer ao Corinthians. Esse foi o Pato que foi convocado para a seleção, voltou para a seleção agora, agradeceu ao Corinthians. Eu acho que o Pato não é nenhuma surpresa nessa convocação dele, né? Merecida, eu acho merecida. Eu não sou tão otimista assim com o Pato ainda, acho que falta um pouco pra ele, achei um pouco forçado essa. Tudo bem, pode ser uma aposta do técnico Felipão, mas acho que tinha outros atacantes numa fase melhor pra chamar. Eu discordo que ele é uma aposta, pra mim ele é uma realidade. O Pato só depende da condição física dele. Se ele estiver bem fisicamente, se ele estiver com a musculatura forte, ele não vai se titular da Copa porque a posição do Fred não tem como tirar isso dele. Mas o Pato pode só ser se ele destruir, né? Pode ser sim o reserva e, na minha opinião, é o reserva que tem que ser o centroavante reserva na Copa. É um bom jogo pra ele também, pro Felipão testar o Pato no Sim, time, porque a Bolívia é um justamente. time fraco e tudo mais. Eu acho que é um bom jogo pra testar, mas eu acho que o Pato ainda falta muito pra ele eu poder ser concordo que foi chamado muito pra seleção. forçado essa convocação dele agora. Eu também discordo que seja um bom jogo para testar. Jogo fraco não serve para testar ninguém. É muito mais ilusão o que acontece se o cara vai lá e faz 3 gols, o cara fez 3 gols na Bolívia. Quem é a Bolívia? Mas pra voltar pra Esse seleção jogo tá foi só valendo. arranjado Entendeu? por Ainda mais no jogo arranjado, Mas que ele não faz vai ser em nada clima de também. festa. Mas se ele não faz nada também, você fala, pô, ele não jogou nada contra a Bolívia, Tudo não vai bem, jogar bem contra tudo a bem, mas Alemanha. se é pra testar, tem que testar contra um time grande, cara. Não adianta Concordo. essa história de que vou testar o Pato contra a Bolívia. Não vai. O Pato tá lá porque o Filipão tem planos pra ele. Agora outros jogadores estão lá que o Filipão tá maluco. É que se você levar em consideração Felipão tá o fato maluco. de que o Felipão ele tem que convocar pessoas jogadores que estão atuando atualmente no Brasil, acho que tá certa a convocação do Pato. Não, tá Se certíssimo, tá destacando certíssimo. bem no Ele tinha que ser Corinthians, convocado tem mesmo. que- Bom, mas na hora de tem Copa do Mundo, a gente pode falar um pouco do Brasil, dessa convocação do Felipão. Vamos fazer então um palpite antes da gente já ir pro primeiro intervalo. Passou voando esse primeiro bloco, pelo menos pra mim. Vamos fazer então um palpite de hoje à noite? Diogo? Corinthians? Corinthians e Milionários, quanto que você acha que... Corinthians 3-1, 3 gols do Sheik. Só pra variar. Bianca, Eu acho 2-1. Vou diminuir um pouco o placar do Corinthians do Diogo. Pedro. De novo, eu não tô tão otimista assim. Não acho que o Corinthians vai ganhar com facilidade, não. Empate 1-1 lá. Nicolas? Tô com o Pedro, vai ser 1-1 também. Não. Eu creio que vai ser 3-0. Só queria dar um destaque. Acho importante a volta do Ralf pra seleção, mesmo que no jogo contra a Bolívia, porque o Brasil tá precisando de um camisa 5. Um marcador ali na frente da zaga para proteger nossa defesa que está completamente aberta. Então, ou joga com 3 zagueiros ou joga com o Ralf. Não vejo outro cabeça de área melhor do que o Ralf. Ele é muito bom mesmo. De novo, eu discordo. Hoje tá difícil de concordar. Mas isso que é bom, Não, tem acho- opiniões diferentes. Vamos falar disso daqui a pouco, quando a gente fala da Copa do Mundo. Tá bom. A gente já fala do Brasil, a gente emenda já, fala de um assunto só. Então vamos fazer o primeiro intervalo então, Afonso. Daqui a pouco a gente volta, vamos falar no próximo bloco do Santos e do São Paulo. Fechou? Fechado. Que isso, velho? Assunto rápido. Mas o que o Gordo tava falando? Hã? O que ele tava falando? Sonora do Kleina. Ele saiu pro... Jogada da semana. É que na verdade a sonora do Kleiner, acho que Mas era fudeu, pra eu mas não deu, entrar, pô. só que eu É, não mas sabia ele esqueceu, que, mesmo que não tipo, deu. Não, mas eu esqueci mesmo. Por isso que você até me avisou, nem lembrava. Não, eu que ia falar a sonora do Kleiner, se pá. Tipo, eu tinha falado no grupo, só que tipo, eu não, Você que não esqueceu? tinha... Não, na mas verdade, velho. tipo, era pra alguém introduzir. Eu Daí tenho a dei a convocação ideia de aqui, eu vou falar a convocação. introduzir a sonora do Kleiner, mas eu não sabia que ele tinha trazido, tipo, ele não me falou nada que era pra falar. Velho, tudo bem, só que é isso. Eu O Pedro pe- também eu na outra pensei, semana tinha trazido um vou monte de chamar- coisa vou pra falar chamar- e não falou, não deu tempo, ele não saiu putinho indo mexer no Facebook, velho. Vai, meu, a gente Eu vai pensei discutir. na já hora, sabe eu disso. vou chamar a sonora do Kleiner, só que velho, eu mas pensei, é que se não tiver, fudeu. Aí o cara Tem sai que puto. discutir nada E outra coisa, velho, eu já falei 1000 vezes. Hoje quando a Carol saiu agora, deu pra ouvir a porta batendo. Tem a porra da coisa, não entra, velho, não entra, velho. Tá Fica ali? sem. Hã? Tem coisa, não entra? Ele Tem, botou eu coloquei. Vambora, vamos fechar. Mas Vamos botar com o quê? Santos. E o Kevin lá que... Kevin de Coerrola, né? Kevin? Se fodeu. O Kevin já morreu, já deu encheu o saco essa porra. Eu também acho mesmo. É, Ele vai, tava já na falou muito pauta. já. Ah, mas eu pude. Mas o jogo de seleção tá sendo feito por causa dessa palhaçada. Não, mas a gente vai ter Copa do Mundo e a gente fala de seleção. É. Jogo do Melvin? Melvin. Voltamos a apresentar Jogada da Semana. Voltamos com Jogada da Semana, hoje é dia 3 de abril. Bom, vamos falar um pouquinho do Santos agora. O Santos não joga hoje, joga amanhã contra o São Caetano aqui no Pacaembu, né? Ó, Santos. olha esse hino do Santos, que ousado, eu Tem um diria. molejo, tem um molejo.
É isso aí, Bruno. Bom, então vamos lá, Pedro. Manda as informações aí do jogo de amanhã. 17ª rodada do Paulistão, a antepenúltima. Santos enfrenta o São Caetano às 7h30 amanhã no Pacaembu. Os desfalques do Santos são Arouca, que se queixou de dores musculares na coxa esquerda. Edu Dracena poupado, porque ele voltou de lesão no começo do ano, mas ainda não está na melhor forma. Então o Muricy está preferindo deixar ele um pouco de lado, para ele voltar com tudo nas fases finais. E Bruno Pérez, que saiu contra o Oeste, e com dores no pubis, e não sabe se vai atuar ainda. Então o Galhardo deve ser o lateral direito do Santos. Ô Pedro, eu só discordo com você. Grande Galhardo. Edu Dracena já não é mais desfalque pro Santos. Na minha opinião, tem que ser o Neto titular e... Sim, eu falei até no programa passado que eu achei que eu acho que o Neto é o melhor zagueiro do Santos esse ano. Só que o Dracena é o capitão e ele já fez muita coisa nos últimos 3 anos pelo Santos. Se ele tiver em forma, o Muricy não tem a coragem de tirar ele. Eu acredito que não tem como tirar ele, mas você não acha que tá na hora do Neto? Assim? Mas por que não tem a coragem, se o Neto tá jogando melhor assim? Porque o Edu Dracena é o capitão e o Muricy não é tão ousado assim nas mudanças dele. O Muricy é bipolar, eu acho que ele pode fazer isso. Ele é conservador, né? Já foi demonstrado que a zaga com o Neto e o Durval foi bem superior. Bem melhor, também acho. E o Neto vai ganhar a nova chance, né? Os retornos do Santos são o Léo, que vai voltar, que ele se machucou antes ali, estava voltando, levou uma pancada contra o Mojimirim, e o Marcos Assunção, que já estava 3 semanas sem atuar. Ele tá no Santos ainda? Fazia tempo que eu não ouvia falar na Assunção, hein? Esse ano não está muito produtivo com o Marcos Assunção no Santos. Mas o Marcos Assunção vai voltar, mas não vai ser titular. Vai ficar no banco, porque o Alan Santos, menino da base do Santos, que eu vi ele... Eu até vi um jogo do Alan Santos no ano passado e achei muito bom, uma técnica diferenciada. Achei ele uma postura no meio campo, um volante que sabe sair jogando. Acho uma boa revelação do Santos. Então aqui a escalação provável do Santos para amanhã contra o São Caetano é Rafael, Galhardo, Neto, Durval e Léo, Alan Santos, René Júnior, Cícero Montilho, Neymar e Giva, o novo artilheiro do Santos. Eu tenho aqui o histórico do confronto de Santos e São Caetano, Bruno. Vamos Eu lá. achei uma curiosidade. No Campeonato Paulista, o Santos leva uma vantagem grande até. São 8 vitórias contra 3 do São Caetano e 3 empates. Mas em Campeonato Brasileiro, eu encontrei essa estatística e eu não acreditei. São 5 vitórias do São Caetano e 4 do Santos. São Caetano leva vantagem contra o Santos em Campeonatos Brasileiros. É porque o São Caetano coincidiu com uma fase não tão boa do Santos, eu acho. E é uma fase Na época muito tava boa, boa, muito sim. boa do São Caetano. Só que eu acho que pelo brasileiro vai ser um pouco difícil, pelo menos nos próximos anos, desse confronto acontecer novamente. A não ser que o Santos caia, que eu acho difícil. Mas o São Caetano... Ou não, né? Vamos esperar o Neymar. É, O Santos é incaível. é incaível? É. Bom, Então, vejamos. tem uma notícia aqui do Santos, Bruno, que é um estudo divulgado pela Pluriconsultoria. O Santos é a equipe mais valiosa do país. Ô, louco. O Santos tem um elenco avaliado É. em 115 milhões de euros. Mas o Neymar puxa essa... Justamente, isso se deve ao Neymar, que tem 50... Só ele é 55 milhões de euros. Ou seja, um pouquinho menos da metade é só o Neymar. Em segundo lugar está o Corinthians, com 96. Atlético Mineiro em terceiro, com 71. Fluminense em quarto. Grêmio em quinto. E o Palmeiras em 10º lugar. Em 10º lugar, também o Palmeiras não tem ninguém lá de peso, né? Acho que quem tinha era o Barcos, mas também acabou indo embora. O Palmeiras tem um time bem jovem, muitos vieram da base. É totalmente explicável isso daí. Falando em dinheiro, Pedro, a montadora Cherry, grande montadora que patrocina o Santos, o Santos está próximo de fechar o patrocínio Master até o final do ano. Só uma notícia aqui. Eu vi. Que o Santos quer atingir a maior renda da sua história. 40 no milhões de patrocínio. reais, só de patrocínio. Ele já tem patrocínio com a Cor Plastic, né? Que, aliás, o dono da Cor Plastic é vizinho do meu namorado. Ah, é? João. Manda um salve aí pra ele. 7 seu namorado. milhões anuais. Atenção, se você quiser patrocinar João o tá Jogada da feliz hoje, Semana, né? o Jogada da Semana está aceitando patrocínio, hein? Se você quiser, por favor, entre em contato conosco, ligue aqui na SPM, aí a gente passa todos os valores, tudo certinho. Não é tão caro assim, hein? Você que é um magnata, É, gosta de atenção, hein? futebol, É, aqui o marketing rola solto. Bom, do Santos foi isso daí então, Pedro? É isso aí, Bruno. A gente pode vir com os palpites agora, que na minha opinião o Santos passa fácil sobre o São Caetano. 2-3-0. 3-0 pro Santos. São Caetano que não tá nada bem no campeonato, né? Se perder, acho que cai já ou não? Matematicamente ainda acho que não, né? Eles estão vendo ali, não, Ainda não, matematicamente ainda ainda não. não. Mas virtualmente, dá grande 2 Nicolas, pontos de saída. Virtualmente. virtualmente, Não, o grande... São Chega Caetano desse eu não negócio considero virtual. virtualmente rebaixado. Não? Considera o quê? Considera o quê? Realmente rebaixado. Realmente, já mas sacrificado. O São Caetano, você pegar jogador por jogador, não tem jogadores de qualidade. Lógico, tem um Rivaldo no time. Já mas- é o Rivaldo.
São Caetano vai escapar. Trocou de treinador, não sei. Essas horas tudo pode acontecer. Bom, não sei não, hein? Nessas horas tudo pode acontecer. Então não é um virtual rebaixado segundo o Nicolas. Não, só o Guarani. Só o Guarani é tudo bem. Bom, tudo bem. Então vamos ver. Depende do jogo de amanhã. Vamos ver se você muda de opinião. Vamos ver. Bom, então o Santos amanhã, Santos São Caetano no Pacaembu. Que horas que é, Pedro? 7h30. 7h30. 19h30 então. Quem puder ir lá curtir o Santos, curtir um bom jogo. 19h30. Bom, então vamos falar um pouquinho do São Paulo agora. São Paulo. Isso mesmo. O Ney Franco já definiu a equipe que... Calma. Você tá com pressa hoje? Eu tô meio apressado, não tenho horário. Bom, deixa eu apresentar então, com as notícias, com as informações do São Paulo, Nicolas Justus. Deixa eu dar o crédito pra você. Pô, foi mal, cara. Eu tô meio... Bom, vamos O falar. cara tá com pressa. O cara tá com pressa. Vem que vem com tudo. Ele está virtualmente com Vem pressa. confuso. Bom, então vamos lá, Nicolas, por favor, as informações do São Paulo. Bom, como o Nicolas já estava dizendo, o São Paulo vem com o Rogério, Paulo Miranda, Tolói, Edson Silva e Carleto, Denilson, Michael, Jadson e Ganso, Oswaldo e Aloysio. E a surpresa é o Aloysio de titular, que é no lugar do Luiz Fabiano, que foi suspenso e não conseguiu ganhar na justiça. Rolou uma briga entre ele e o Alisson, briga no bom sentido, para quem ia ficar com a posição, e o Ney preferiu o Aloysio, que é um centroavante. O Alisson fica a opção para o segundo tempo. O Rogério viajou para Bolívia, sentindo dores. Tá escalado pelo Ney. Tá fazendo cena o Rogério Ceni. Quer ganhar os holofotes. Pode até ser, mas o São Paulo jogou com 3 goleiros. Além dele, o Denis e o Léo também foram, para caso o capitão não consiga entrar em campo. O Lúcio também foi cortado, sentiu uma contusão e não viajou. Então vai 3 zagueiros, o Tolói, Edson Silva e o Rodolfo. E eu cito também o Jadson e o Oswaldo, que foram convocados para a seleção. Muito bom. Aliás, o Jadson e o Oswaldo nem voltam pro Brasil, Nick. Eles ficam lá na Bolívia mesmo e já vão direto pro hotel da seleção brasileira. Os jogadores do Corinthians vão fazer algo Os jogadores semelhante do também, Corinthians saem da Colômbia e vão direto pra Bolívia. Também não voltam pro Brasil. Não voltam pro Brasil. E aí, aquela velha questão, né? Será que vale a pena? Não, esse jogo principalmente acho que não, né? Eu tenho com certeza que não vale. Ainda mais do jeito que o jogo está sendo tratado, vídeos convocados. Mas isso daí a gente fala daqui a pouco. Você acha que o São Paulo passa ou não? Ganha do Strongest? Tudo vai depender desse jogo, né? E é um jogo difícil pro Esse São grupo Paulo. aí tá complicado, hein? Pra mim, o São Paulo não se classifica na Libertadores. Pra mim também não. Eu não descarto ainda o São Paulo, mas tá complicado, porque jogar lá vai ser difícil pro São Paulo. Só que também se ganhar, muda tudo, né? Mas o Aí, empate outra hoje moeda. derrota. Sim. E eu acho que o Luiz Fabiano faz falta também pro São Paulo. Por isso que eu acho que vai ficar mais difícil. E esse é o problema. Até o final da fase de grupos, esse jogo depois contra o Atlético Mineiro, o Luiz Fabiano não joga. Então... 4 jogos suspensos. Não, é que o São Paulo, ele deu muita sorte, porque pelos pontos, ele tem 4 pontos em 4 jogos. Em qualquer outro grupo, ele já tava quase fora. Verdade. Só que o grupo dele deu a sorte do Atlético ter 12 pontos e os outros 4 também, o Arsenal e o The Strongest 3. Ou seja, mesmo fazendo uma campanha pífia, ainda dá pra se classificar. O Atlético Mineiro que joga hoje contra o Arsenal, aqui no Brasil. E o pessoal de São Paulo vai secar o Arsenal, né? Torcer pro Atlético Mineiro. Porque se o Mas acho que é um Atlético resultado. ganha, O Atlético a situação melhora. goleou o Arsenal fora de casa, acho que não vai ter problema pra Não, e o ganhar. Atlético vai em busca de defender os 100%, né? com certeza. É a meta Então, deles, né? A meta deles é fechar o grupo da Libertadores 100%. Então um pouco ambicioso. Eles estão embalados, são 11 vitórias seguidas na temporada. O Atlético Mineiro está uma verdadeira máquina. Ronaldinho Gaúcho comandando o time, jogando muito e voltando à seleção brasileira. Falando no Se eles Atlético, ganham, eu acho que facilitam mais pro São Paulo ainda. Verdade. Falando no Atlético, acho que até o Jô, que tá jogando no Atlético, vem jogando mais que o Alexandre Pato no Corinthians. Acho que talvez ele merecesse mais a oportunidade do que... Concordo. Porque é fácil jogar com o Ronaldinho Gaúcho, né? Até o jogo tá fazendo isso. Bom, então vamos fazer os palpites aí dos jogos de amanhã. Só o Pedro falou do Santos. Vamos falar primeiro então do Santos e São Caetano. Quanto você falou, Pedro? 3-0 Santos. 2 do Neymar e 1 do Giva. Vou até falar de quem é gol. Ó, já pode até apostar, né? Givaldinho? Bom, vamos lá. Então, você, Diogo, quanto que você acha que vai ser Santos e Acho São que vai Caetano? ser 2x1 pro Santos. Bianca? Eu tô com o Pedro 3-0. Eu vou falar, eu chutaria até 4-0, acho que vai ser uma partida que o Santos vai marcar muito. Você, Nicolas? Acho
2x0, uma partidaça do Neto. Neymar contra a apresentação de gala contra o clube pequeno? 2 cruzamentos do Neymar e 2 gols de cabeça do Neto. É isso aí. Então, a gente tem o São Paulo que joga amanhã também. Quanto que você acha que vai ser o São Paulo, Nicolas? 3x2, suado. Suado? 3x2 pro? Pra quem? Pro São Paulo. Ah, pro São Paulo. Não dá um tricolor torcendo contra o próprio time, não dá, né? É. Eu acho Bom, que vai mas dar... a Bianca falou o resultado inverso e deu certo, hein? Depende, Eu isso sou- daí é uma superstição, né? É, então deu certo, não sei. Talvez se quisesse pegar. Você, quanto você acha que vai ser, Diogo? Eu vou de 1x1 feio, jogo feio lá em... lá em Strongest, Na Strongest. Na casa. lá na Bolívia. Muito bom. Bianca? Eu acho que vai ser um jogo feio também, mas eu vou apostar no 1x0 do São Paulo. Eu espero que o São Paulo vença, mas eu acho que vai ser difícil. E suado Não, ó, também. Bianca, tem como você falar que o Strongest vai ganhar? Não. Teoria da Eu Bianca. acho que ela não quer que o São Paulo passe, viu? Teoria da Bianca entrando. Pedro? 0x0. 0x0? Oh, nossa. Vai matar os torcedores do São Paulo, hein? Bom, na semana que vem a gente vai comentar então esses resultados e tudo mais. Bom, vamos fazer então mais um intervalinho. Aí na volta a gente vai falar do futebol nacional, Copa do Mundo, vôlei e tem muito mais coisa aqui. Não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas a gente vai fazer aquele esforcinho. Vamos então intervalinho, Afonso. Caramba, velho. Acabou na hora. Estamos apresentando Sabe o Jogada que- da Semana. Eu tô controlando Sabe o que dá pra fazer? Anotar, né, os palpites. Não precisa, tipo, falar, tanto acertou, mas... Pra sei que lá, aprontar? pra gente ver quando... É, não, faz uma Semana tabelinha, seguinte. faz uma tabelinha depois, ó, Quem pô, acertou? palpite da semana passada, hein? E a Bianca tá acertando Caramba, tudo. jogo Sabe o que ruim. a gente podia fazer Por que também? tá acertando? Tu tá invertendo. Eu sei, tá? É. Eu vou dar de A gente cara. podia escrever, tipo, mais pra frente, quando começar o brasileiro. Antes de Descontrai. começar, cada um escreve quem acha que os 4 vai ganhar e quem, os 4 primeiros e os 4 últimos. Aí a gente faz Pode ser. Chutar Antes do quê? Palpitão Tá, de mas eu acho que isso aí é mais, Ah, tá. por enquanto, mais simples é Mas esse é papel. legal, não, A é gente legal. vai ficar R$50 cada um. É legal no próximo programa fazer, seu palpite A gente furado. vai voltar agora, Pato. Agora a gente vai voltar com... Vôlei. Vôlei, pode ser? Aula, sabe jogue. E aí a gente vai criar uma discussãozinha então, hein? Ai, aquele negócio da- Pode? Vamos lá? Vamos embora. Sou eu quem prova hoje, hein? Sem prova? um leiteiro. Em Copa do Brasil, a gente Oi. fala o quê? Flamengo Internacional? Só vamos editar. Flamengo e Remo. É gostoso. Flamengo e Remo. Fala só o quê? Faz mais frente, mas... Faz Remo, muito Remo. faz muito diferença. Remo, Remo. Parece que a gente tá no raiz quando a gente tá no mundo. Tá, então volta pra mim, o Copa do Brasil. Fui. Eu ia Que perguntar. vai ser bom do Brasil. Voltamos a apresentar Jogada da Semana. Voltamos com jogada da semana. Vamos falar de vôlei então. Paula, por favor, chega aí, vamos falar quais são as informações do vôlei, que parece que hoje as informações são pesadas, hein? É isso mesmo. Infelizmente, Bruno, não vim com boas notícias hoje, viu? Enquanto a gente aguarda o jogo da semifinal da sexta-feira entre o RJX e o Minas, tá saindo uma campanha aí pelo Facebook e pelo Twitter em que os jogadores, como o Bruninho ou o Gustavo, que jogam também na seleção, com uma imagem em preto, assim, com letras brancas, falando unidos pelo voleibol por uma Superliga melhor. E até chegou aos trend topics do Twitter e tudo mais. Mas por que eles falaram isso? Então, essa campanha surgiu com a preocupação deles, porque alguns patrocinadores importantes estão saindo dos times. E eles estão com a chance aí de fechar vários times, viu? Vários clubes estão quase fechando. Quais são os patrocinadores que já saíram dos clubes? Então, o Medley do Campinas e os times que estão aí no limbo, também é o São Bernardo, Pindamonhangaba, o Vôlei Futuro feminino e masculino também já estão quase fora, viu? Vôlei Futuro? Vôlei Futuro Isso, que fez... mesmo com um timaço, hein? Com o Paula Pequeno, então. o Ricardinho, e mesmo assim eles Isso estão que eu ia falar, tem um patrocinador. bom time. Mesmo o Campinas fez uma boa temporada, não fez? Eles chegaram até as quartas de finais, quase passaram para semis também. E além de ficar em segundo lugar nos 2 campeonatos paulistas. Bom, 2 finais, né? 2 finais. Eu acho que a gente aqui, junto com os nossos novos patrocinadores que Sim. vão surgir, podíamos fazer uma campanha para patrocinar o Vôlei Futuro e manter a Paula Pequeno jogando aqui, pelo amor de Deus. Acho mais que justo. Uma viu? deusa. Ah, eu achando que ele tava falando do jogo da Paula Pequeno. Mas você não Ela entende. bate um bolão, viu? Ela tem que assumir. É lógico, Olha, eu voto mais pro lado do masculino, do vôlei. Ah, eu também tô com futuro, você, Paula. viu, Bianca? Não, pera lá, isso daqui já Seu mudou. namorado não vai gostar nada de saber disso. Já mudou. Atenção, hein? Atenção, namorada da Bianca, João, fique esperto.
Mas sabe o que é engraçado? Esse negócio, essa dança de patrocinador não é novo. Isso acontece todo final de Superliga e isso revela um problema que está tendo de falta de apoio. Exatamente. Não De só patrocínio, apoio, né? mas não tem Investimento, atração. né? A Superliga não é atrativa para o patrocinador. E mesmo que agora ela começou a ser televisionada pela Sport TV e tudo mais, né? Só que o problema é eles não falam o nome do patrocinador nas transmissões. Por que não? Sabe, Paulo? Eu não sei te dizer por É quê, política, mas é política. eles falam mais o nome do time, por exemplo, da cidade que o time joga. Porque não tem uma identidade muito forte com o patrocinador. Mas isso acontecia até a Fórmula 1, até acho que 1 ou 2 anos atrás, onde a Red Bull era a RBR. Verdade. Lembra? Exato. É uma questão de reformular tudo, ver o que fica melhor pra ambos, né? E além disso, a maioria dos jogos são de graça, eles não cobram ingresso, então não tem um retorno muito forte para os patrocinadores, né? Sim. E o Brasil que vai muito bem, né, no vôlei, assim, na seleção brasileira, Mas masculina. será que traz uma questão, será que o vôlei não é um esporte popular, hoje tão popular no Brasil? Claro que pelos resultados que vem tendo nos últimos anos, mas também pelo fato de os ingressos serem de graça. As pessoas não vão para os jogos, assistem os jogos, se interessam, mas e se o ingresso fosse cobrado, será que não ia ter menos público, menos audiência e consequentemente menos interesse da população? Eu acho que tem dois lados, assim. Mostra que tem muita gente interessada porque vai muita gente. Eu acho que se fosse cobrado, tem alguns que são cobrados, mesmo os cobrados vão bastante gente. Cobra pouco, né? Isso, Faz na ingresso verdade, barato. eles cobram, tipo, alimentos na entrada, sabe? A maioria dos ingressos, vamos dizer, entre aspas. Mas acho que se fosse cobrado, com certeza ia bastante gente. Sim. É questão de reformular, né? Fazer um planejamento em cima disso. Mas o problema é que também não vejo um planejamento muito grande, assim, as empresas não planejam ficar, justamente por essa falta de incentivo, as empresas não ficam muito tempo nos clubes, então é difícil você conseguir fazer um planejamento certinho para você conseguir arrecadar dinheiro, talvez um plano de sócio-torcedor como tem no futebol. Não dá pra fazer, você vai ficar mudando a empresa todo ano. Exato, e o que acontece também é que... Não, mas isso é verdade, só que se você partir da confederação, a confederação fazer uma coisa atrativa para as empresas, aí elas podem ficar, então, sim, claro. tem que começar daí, eu acho. O que eles estão falando muito é que o campeonato é muito curto, então não vale a pena a visão dos patrocinadores de investir, sendo que são 4 meses só de exposição, então... E eles vão investindo com a cabeça de o time ser campeão. E se o time não é campeão, eles saem, é isso que está acontecendo. E mesmo que, se não, às vezes chega na final, como é o caso do Campinas, do Medley Campinas, vamos falar o nome do patrocinador, né? Porque Agora eu vou começar a falar. Mas eles saíram, né? Então, saíram, agora então não do Campinas foram em 2 finais e chegaram nas quartas da Superliga. E mesmo assim eles saem. Então o futuro do time não depende só do resultado dentro de quadra, né? Isso Então, acaba desmotivando também o jogador. Exatamente. Que não sabe se vai receber salário, não sabe se vai ter um clube na próxima temporada. Então isso é mais um motivo que pode despopularizar A o Superliga vôlei. precisa ter a estabilidade que o UFC tem, né? Por isso que o UFC também... Ô uma das razões Pedro, que o fala, UFC é começa de popular. novo que você estava falando que deu um problema no nosso áudio aqui. Não, eu tava falando que a Superliga ela tem que alcançar a estabilidade do UFC. Porque o UFC vem crescendo muito de popularidade no Brasil e é por causa da estabilidade que eles têm de patrocínio, de eventos. Isso é verdade, Pedro, eu concordo com você. Falta estabelecer uma fidelidade aí entre patrocinador e time, né? E porque, assim, o esporte, o vôlei, é o segundo esporte brasileiro, tá na liderança mundial faz 10 anos, tipo, não é? Com resultados bem melhores que o Eu futebol. sei que vocês são contra, mas eu sou a favor de espetáculos como são feitos nos Estados Unidos. Eu acho que aqui no Brasil a gente precisa Atrai muito mais. só talvez a princípio para atrair, organizar eventos mesmo eventos que chamem a atenção do público e que traga o torcedor para o estádio. Pelo menos no vôlei, né? Acho que seria bacana. Eu gosto muito da seleção brasileira jogando vôlei, eu acho sensacional. Eles entregam bastante, ganham bastante medalhas, estão representando bem ainda. São muito legais, os jogos de vôlei atraem muitas pessoas, né? Eu adoro. O Banco do Brasil tem um patrocínio muito forte, né, em cima da seleção. Bom, legal. Bom, Paulinho, então eu espero que... Oi? Ô Bruno, só pra completar, a Superliga masculina, tanto a feminina, eles conseguiram trazer todos os jogadores da seleção que estavam fora do país pra jogar. Verdade. Bem lembrado. Eu tava pensando nisso, eu só não tinha certeza se era assim, porque eu lembro que não tinha jogador, o jogador jogava na Itália, lá Rússia, fora. até o masculino que e feminino, que a né? Paula sempre fala, o Tcheco Tcheco, Filho. isso, o Tcheco Filho, ele veio da Tcheca República Tcheca. pra jogar no Brasil. Então você vê que o vôlei de fora,
quem tá de fora vê que o Brasil tem visibilidade, bastante, é viu? melhor. Tem o Cubano Leal também no Tá. Cruzeiro, tem Melhor o Cruzeiro tem o também ali Leal, fora. tem na Superliga Feminina também tem cubana. Tem a Americana também. Americana. Já teve toda uma reformulação, mas tinha que continuar, né? O basquete também teve uma boa reformulação com o NBB agora. Bom, Paulinha, muito obrigado aí pelas informações. Espero que nas próximas semanas possa trazer notícias melhores para todos nós. Beleza, obrigada, Bruno. Adorei discutir com vocês, meninos. E Bianca. Obrigada, Paulinha. Obrigado, Paula. Bom, vamos seguindo que nosso tempo tá acabando, tem muita notícia ainda. Vamos falar então rapidinho da Copa do Brasil que começa hoje, Diogo. Copa do Brasil começa hoje, Bruno. E- Novo formato, né? Primeira vez que teremos os times da Libertadores entrando direto nas oitavas de final. Promete incendiar a Libertadores. Ó, Libertadores não. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Já tô pensando no Flamengo na Libertadores em 2014. Por isso. Ah, agora tá explicado. Sonha, Dificultaram sonha. bastante Campeonato né, em longo. novembro. Vai tirar muita chance dos pequenos, né? Mas vai valorizar a Copa do Brasil. É, Hoje, claro. de time grande mesmo, Bruno, só o Flamengo e o Internacional que vão jogar. Só o Remo mesmo que joga hoje no time. O Remo, né? O Remo enfrenta um time do Rio, né, parece. Que não É, vai nem um- se classificar pra Taça Rio. Um inclusive. rubro-negro lá que joga com a base, geralmente. É Remo e Flamengo hoje às 22 horas 22 horas no Mangueirão. no E se Mangueirão. o Flamengo Mas vencer? é um jogo que também, assim como o jogo lá do Mirassol com o divisor de águas pro Palmeiras, a Copa do Brasil vai servir como um novo momento pro Flamengo, Bruno. Já entregaram os pontos na Taça Rio, não tem mais chance. Até tem, mas é praticamente impossível. E São Judas Tadeu, nosso padroeiro lá das causas impossíveis, não está querendo ajudar. Então o Flamengo na Copa do Brasil. Nem ele com esse Flamengo, time aí. Flamengo na Copa do Brasil procura novos ares, Bruno. Eu ia falar que o Flamengo, se ele vencer por 2 gols ou mais de diferença, já elimina o jogo de volta. Eu ia perguntar pra você, Diogo, se você acha que dá? Eu tô otimista, Bianca. Acho que vai ser 1-1 o jogo hoje. O Remo, Esse é o otimismo do Diogo com o time do o Flamengo. centroavante do Remo, que já está sendo chamado de Vilotelli lá na Balotelli. Balotelli? Valotelli, sim. Olha, É. eu vou te ajudar, viu, Di? Eu vou falar que o Remo vai ganhar por 2-0. do Pedro, Flamengo qual que é o hoje. seu palpite? Meu palpite é 1x0 Flamengo. Nicolas? Eu aposto em 2-2. E só pra uma coisinha que eu queria falar pro Diogo, sabe, a última vez que o Flamengo jogou contra o Remo, também pela primeira fase, foi em 2009. Sabe quem fez um dos gols? Obina. Emerson Sheik, pô. Ah, não sabia. Não, muito bom. O Sheik que é o Obina, ídolo. Obina junto com o Emerson Sheik são meus dois ídolos. Essa que é a 25ª edição da Copa do Brasil, vai contar com 86 times e vai durar 8 meses. Muito Grande tempo. competição. Teremos Mais uma muito- competição que vai junto com o Campeonato Brasileiro. Né? Teremos muito tempo pra falar então Mas de agora, Copa sério, do Bruno, Brasil. eu acho que vai ser 3x0 o Flamengo hoje. 3-0. Eu tô com você, eu acho que o Flamengo também vai ganhar 3-1, alguma coisa 3x0 assim. fácil, viu? 3 a 1, Rodolfo e Rafinha passeando em campo. Ajuda- Abre o olho, Filipão. Ajudado aqui pelo Afonso, acho que vai ser 3-1. Bom, já que você falou abre o olho, Felipão, vamos então falar da Copa do Mundo. Copa do Mundo Brasil 2014. Bom, Bruno, falando um pouquinho de Copa do Mundo, hoje a gente vai trazer só uma notícia porque ainda falta muito tempo para a Copa do Mundo e não vamos ficar falando muita coisa. A dívida do Rio de Janeiro aumenta 7,5 bilhões de reais por obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Realmente um superfaturamento do governo do Rio de Janeiro, que prometeu que a Copa e as Olimpíadas vão deixar vários legados para a população. Vamos ver se isso é verdade, né? Falaram a Eu- mesma coisa no Pan-Americano, né? Sim, E a gente mas tá eu estive vendo- agora no Rio de Janeiro, Bruno, no feriado, tive a oportunidade de estar lá, e o Rio de Janeiro realmente é um canteiro de obras, assim, obra para tudo quanto é lado, de infraestrutura, assim, tudo que não está acontecendo em São Paulo está acontecendo no Rio de Janeiro. O Carioca tá sofrendo, tá um caos o Rio de Janeiro, só que é pro bem. E o Carioca tem a consciência de que tudo no final vai dar certo. E depois esses legados vão ficar, vai melhorar a infraestrutura de hotéis, de aeroportos, o transporte público no Rio de Janeiro está muito melhor. Então, pegando o exemplo do Rio de Janeiro, tirando esse superfaturamento, tirando tudo que tem de errado, vamos ver se o Rio de Janeiro dá exemplo para outras cidades. Que tudo vai dar certo, eu acredito também, Diogo. E até legados de infraestrutura vão ficar. Só que eu acho que o legado vai ser mais negativo do que positivo, com as dívidas e com os estádios da Copa do Mundo não utilizados. Eu não sou tão otimista. Só para ter uma noção, essa dívida equivale a 18% do que o governo arrecada por ano. Então,
bizarro. É muita Eu coisa. não sei como é que o Rio vai conseguir pagar, tendo esse lance do royalties, que talvez acho que o Rio de Janeiro ganha 4 milhões só por causa dos royalties, e talvez com a votação ele perca esse Não, mas bônus. os estados produtores vão dar um jeito de reverter essa situação. Tá bom? Bom. Tô confiante, assim como eu tô confiante na vitória do Mengão. Legal. Não, vamos falar da lista no próximo bloco. Daí a gente já fala da lista e a gente fala do futebol internacional também, que teve Champions hoje. Então vamos fazer um intervalo agora, mas antes do intervalo deixa eu falar aqui pro Diogo, pra você não ficar tão triste. Parece que o vice-presidente do Flamengo tá prometendo 5 reforços, mas Kleber e Thiago Ribeiro não vem. Graças ao bom Deus. Nem Kaká. Kleber não, Kleber cairia como uma luva no Flamengo. Jogador aguerrido, lutador. Tem a cara do Mengão, só que Thiago Ribeiro, pelo amor de Deus, uma enganação. Enganação, segundo Diogo, enganação. O Flamengo então tá cheio de jogadores pra recusar Thiago Ribeiro, né? A fase é boa, né? Bom, então beleza. Então vamos Tá fazer... sobrando atacante lá, Bruno, viu? Mano Palmeiras. Vamos fazer então um intervalo agora. E aí na volta a gente vai falar das Copas Confederações, daí a gente fala do Brasil, fala do futebol internacional e aí acabou já o nosso programa. Bom, então a gente já volta já. Fudeu, velho. Tem pouca coisa pra caralho pra falar de Champions League. Tem a então. seleção também. Não, a gente tem 17 minutos. Tipo, eu antecipei um pouquinho o Não, a intervalo. gente fala, a gente tenta. Sem Alô? contar que tem Zé Ruela. A gente tenta fazer Alô? rápido a seleção. Ô, eu tô gravando um programa aqui, de rádio, depois eu te ligo já. Eu não Pra falar do projeto lá da eu sei escola. só que foi. Beleza? Falou, pá. Ó, a gente fala rápido da seleção Ah, ele tem. e separa 10 pra Champions e pros Zé Ruelas. Ô, confederações, uma coisa só, pra falar dos ingressos. Tá, fala dos ingressos e Mas mas não vai querer, são os dias, mas não vai né? querer comentar. Só dá notícia, nem. Mas não vai Não, querer sim, comentar. fala. Não vai querer comentar a escalação? Não. Eu acho justo, velho, porque Sim, a gente, tem- eu deixei tem pro que último. comentar. E foi tudo que a gente. Todos os quadros a gente fala de A seleção. gente já tem 15 minutos agora, vai, vamos fazer. Vai ter que ser. Puta, 10 minutos vai ser muito. Ô, Vai. não vai ter personagem. Eu velho. só falo, Não, mas a corta o escalação. personagem, melhor. É só mais Dá a muita escalação de cada um. corda, dá nota, um pouquinho só rapidinho, só não ficar. Mas é que Vai personagem dar é, tempo, vai dar tipo, tempo. é uma característica do Não, trabalho O não nosso. nosso pode personagem cortar, é pode voltar rápido também. É. Não pode ficar enrolando muito. Vai, vamos aí, eu tô coordenando essa prova, vai dar certo, vai, vamos aí, vai. Vamos lá. Falou e disse. A máquina não tá obedecendo, maluco. Voltamos a apresentar Jogada da Semana. Voltamos com o Jogada da Semana, já o nosso último bloco, hoje passou voando o programa, um programa muito bom hoje. Hoje dia 3 de abril. Modéstia à parte, né? Modéstia à parte, programa muito bom hoje, cada vez melhor, muito parabéns a todos vocês. E obrigado aos ouvintes aí. E a que você estão- também. Nossa, né? obrigado. Conduz como ninguém. Muito obrigado, nossos ouvintes também, muito obrigado aí por estarem conosco. Bom, então vamos falar agora da Copa das Confederações. Copa das Confederações. Bianca, quantos dias para a Copa das Confederações? Pelas minhas contas, 41, Bruno. Muito bom. Pedro, qual foi a convocação da seleção brasileira que saiu ontem? A caminho da Copa das Confederações, Felipão convocou só jogadores do Brasil. Goleiros: Matheus Vidotto, isso mesmo, Matheus Vidotto, Jefferson, Douglas Santos e André Santos de laterais, zagueiros Hever, Dória e Dedé, meio-campistas Jean, Arouca, Ralf, Paulinho e Jadson, e de atacantes Neymar, Ronaldinho é meio-campista, né? Alexandre Pato, Leandro Damião, Oswaldo e Leandro do Palmeiras. Então, por favor, nos apresente Matheus Vidotto. Matheus Vidotto, campeão da Copinha ano passado, foi o jogador que teve a medalha roubada pelo Marinho, coincidência. Talvez uma desculpa, uma Grande forma de Marinho. desculpa? É reconciliação. Reconciliação. Quarto goleiro do Corinthians, atrás de Cássio, Danilo Fernandes e Júlio César. Volto a dizer, Júlio Nossa. César injustiçado. Grande goleiro. Quem? Quer causar polêmica só. É, ele Só quer causar pode. polêmica. Você tá falando de Júlio César do Corinthians? Júlio César Aquele do Corinthians, ou careca. Não, eu concordo com você. Nossa. Pra mim tinha que ser titular do Corinthians. Ah, é uma boa, Bruno, uma boa opção. É. Bom, então o que vocês acharam dessa convocação um tanto quanto estranha, eu diria? Inusitada. Inusitada, é isso aí. Eu achei, acho que como todos, surpreso com 4 jogadores, né? O Matheus, do Corinthians, Douglas Santos, do Náutico. O Náutico não tinha um jogador convocado para a seleção há 47 anos. Bom tempo. Timbu. O Leandro, do Palmeiras. Nossos pais não viram jogador do Náutico sem colocar. É. Não, meu pai já viu, meu pai Nem já o viu. Afonso já tem 50 anos, então. É, Afonso falando que é 60 aqui. Tá com cara de 50. Quem mais, ô Nicolas? Leandro, atacante do Palmeiras.
e o Dória, zagueiro do Botafogo. Os 4 jogaram com Emerson Ávila na seleção sub-20, mas foi uma... Pra mim, Dizem que foi o Galo que chamou ele. Parece que o Felipão pediu uma ajuda pro Galo, e o Galo indicou esses 4 nomes. Aí se explica Douglas Santos, né? Que o Galo era ex-treinador do Náutico. Não, mas pra mim, André Santos também é uma surpresa, porque o André Santos ainda não jogou nada desse ano. Voltou do Arsenal quase chutado pela porta dos fundos, a torcida, talvez um jogador mais odiado da torcida do Arsenal, o André Santos, e volta pro Grêmio, tá fazendo jogos regulares assim, mas nada demais pra ser convocado. É que o Mas Brasil ele ia também chamar quem? lateral Não tem lateral esquerdo, esquerdo, vai chamar quem? né? Fábio Santos, Carlinhos. A verdade, Eu sou Só mais se chamasse Fábio, o João Paulo, mas aí ia desfalcar muito o Flamengo. a verdade é que... sou mais Fábio Santos que André Santos. Bom, a gente não vê muitos jogos do Grêmio, né? No campeonato estadual fica um pouco difícil. Mas o Leandro inusitado. também Não, foi uma todos. surpresa, Não, mas todos eu gostei aqui. bastante, eu gosto do Leandro. Na minha opinião, essa convocação mostra o quanto Felipão, Brasil, CBF e tudo mais estão se importando com esse jogo contra a Bolívia. Não sei o que vocês pensam. Agando e andando. Por aí mesmo. Também. Bom, então, vamos ver, né, o que vai sair desse jogo aí. Só uma coisa da Copa das Confederações, Bruno. Ah, sim, por favor, já ia esquecendo, a gente falou só do Não, Brasil. tudo bem, você sempre esquece de mim. A FIFA anunciou que restam Desculpa. 246 mil ingressos. Então, você que está atrás de um ingresso, corra para o site da FIFA. Corra pro site da FIFA que tá acabando os ingressos. Bom, essas daí foram as informações da Copa das Confederações. Vamos falar agora um pouco de futebol internacional. A gente tem aquele hino lá, bonito. Bom, Pedro, traga as informações da Champions League pra gente. Semana de quartas de final da Champions League, Bruno. Terça-feira, 2 jogos. Vamos começar ontem com o Bayern de Munique. Venceu a Juventus 2-0. Gol do David Alaba e outro do Thomas Müller. E em falhas do Buffon, assim, o primeiro a bola desviou com 20 segundos de jogo, foi isso? Mas eu não achei falha do Buffon. Então, a bola desviou levemente no Arturo Vidal, o volante da Juventus. Mas tava de longe o chute, hein? Tava muito de Dava longe. pra recuperar, eu acho. Se você vê na câmera lenta, a bola pega no pé dele e o Buffon tá indo pro outro lado. Aí pega, ele não consegue voltar. Não, então, mas Ele justamente por ele caiu não no conseguir ritmo do voltar. Rogério Ceni, viu? Pelo amor de Deus. Não, mas acho que justamente por ele não conseguir voltar, que eu acho que foi uma falha, entendeu? Sim. Eu acho que tava de longe. Foi chute forte, claro. Eu não considero uma falha do Buffon, não. Mas Bem o segundo queimado. Falha gol. não foi frango, mas falha foi. Mas no segundo gol. E o segundo gol? Não, o Beckenbauer que chamou o Buffon de aposentado. Aposentado? Aposentado. Não, o Buffon não é um aposentado igual. Eu acho que o Buffon é um dos maiores goleiros do mundo, mas teve uma tarde infeliz, uma Sim. noite infeliz. Então, o segundo gol você concorda que foi falha, Nicolas? Não concordo, né? Até Não, o porque Nicolas, tava o Nicolas, pra quem não sabe, Ele é o defensor dos goleiros que tem que se aposentar. Rogério Sim, Ceni, ele é Buffon, líder. Ele é líder do fã-clube do Buffon aqui no Brasil. Se vocês quiserem participar, liga pra ele aí. Twitter Buffon Brasil. Buffon Brasil. Eu acho só que o Buffon foi injustiçado nesse jogo, até porque ele fez várias defesas, o Bayern... Não, tudo bem. Não, só tô tentando explicar. Mas você acha que ele não falhou no segundo gol? Ele não falhou só porque ele fez boas defesas? Que negócio é esse? Não, eu tô tentando explicar, dando um panorama pro nosso ouvinte. Não. Eu só acho que assim, no primeiro lance eu não vi falha, até porque teve o desvio e Ok. não teve como voltar, e no segundo ele tava impedido, então não era pra ter saído o gol, então eu não considero Mas como ele falha. espalmou mal, ele espalmou. Então, não, mas tudo bem. Vamos supor então que não tivesse impedido. Vai que tá valendo. Como aconteceu? Vai, valeu o gol. Ele espalmou pro lado, espalmou no então pé. ele ó. falhou. Ah! E foi 2-0 pro Bayern, mas o Bayern teve muito mais chance que a Juventus, jogou muito melhor. Era para ter sido um resultado mais amplo ainda. E foi um grande passo do Bayern de Munique para a final. A única coisa ruim do jogo foi que o Toni Kroos, meio-campista do Bayern de Munique, saiu machucado e está fora do resto da temporada. Mas pro jogo em si foi bom o Toni Kroos ter saído. Porque o Robin entrou e mudou o jogo, né? Mudou a partida. Incendiou a partida. Pro jogo de volta, será que a Juventus ainda tem uma chance? Eu acho que não tem, pode até ganhar o jogo de 1-0, mas o Bayern de Munique é um time muito forte, está muito forte na temporada, pode ganhar a Liga, a Copa dos Campeões e a Copa da Alemanha. Acho que o Bayern de Munique já está na semifinal. O problema da Juve é que não tem quem decida. Não tem um matador, não tem um Centroavante. camisa 10, não tem... O time é muito bom, muito compacto para jogar o italianinho ali. Na Champions League não vai conseguir nada. O italianinho que ela vai ser campeão essa temporada. Mas o Diogo, a Juventus, quer dizer, o Bayern, ele ganhou de 3-1 do Arsenal na fase anterior e depois tomou de 2-0 em casa. Num jogo E o atípico, Arsenal vai. tinha. Então, mas o Arsenal não tem um time forte, né? Eu considero o time Longe da disso. Juventus muito superior. E jogando em casa, a Juventus tem a força da sua torcida e o time. Não sei, eu confio na Juventus. Eu não acho impossível, mas
Não, Acho tá bem complicado, difícil. difícil, mas Vamos eu ver. confio na Juventus. Qual outro jogo de ontem, Pedro? Outro jogo de ontem, PSG e Barcelona em Paris. Os jogos de ontem, né, do Bayern de Munique e da Juventus, do PSG e do Barcelona, são confrontos de campeões nacionais. Todos vão ser campeões nacionais se tudo ocorrer bem nesse final de temporada. O confronto de PSG e Barcelona acabou em 2-2, com gols de Messi e Xavi para o Barcelona e Ibrahimovic e Matuidi no último lance para o Paris Saint-Germain. Gol do Messi, um golaço, uma bola de 3 dedos enfiada pelo Daniel Alves. O gol do Ibra foi impedido numa partida impecável do zagueiro Thiago Silva. Poucas vezes eu vi um zagueiro se comportar do jeito que ele comportou. Encontramos o capitão da Copa do Mundo. Uma calma impressionante. Ele estava impressionado na zaga e ele sai tocando, não dá um chutão pra frente. E foi quem deu a cabeçada que deu rebote pro gol do Ibra. Muito bom resultado. Surpreendeu você, Diogo? Não surpreendeu não, Bruno. Sendo um jogo lá em Paris, não me surpreendeu não. Mas no Camp Nou a história vai ser diferente. Você acredita na vitória do Barça? Barcelona 2-0 tranquilo. Pedro, Nicolas, desculpa. Messi, só destacando que o Messi não vai jogar no final de semana, só que disse que vai tá pronto. Primeiro voltar, analisaram que podia estar 3 semanas fora, agora o Messi é tipo um robô, né? Ele não se machuca, aí acho que ele vai poder jogar. Sabe o que é isso, né, Pedro? Preparação, não tem balada, não tem nada. Um belo de uma Que sorte. Não, e o campeonato é bem melhor organizado lá, não tem jogo todo dia, que nem aqui no Brasil. Bom, mais ou menos isso que o Pedro falou aqui. Nicolas, qual que é o seu palpite na volta? Olha, eu acredito na vitória do Barcelona. Acho que 2-1. Pedro? Eu não sei porquê, mas eu tô sentindo que o Paris Saint-Germain vai eliminar o Barcelona. Eu acho que vai eliminar. O Ibra teve um jogo ruim ontem, mas eu acho que se ele estiver inspirado, ele pode decidir. E se o Messi não jogar, eu aposto ainda mais no PSG. Só destacando que no segundo gol do Barcelona, no gol... Não, Continua, Pedro. no segundo gol do Barcelona, que foi de pênalti, né? O gol do Xavi, e o Sirigu fez uma falha bizonha. Só queria destacar isso, que o Sirigu foi muito mal no lance. Muito bom. E hoje a gente teve 2 jogos completando as quartas. É isso aí, hoje teve Málaga 0, Borussia Dortmund 0, a volta é na terça da semana que vem, e Real Madrid 3, Galatasaray 0, fechando o confronto, né? Duvido que o Galatasaray consiga reverter, com um gol de Cristiano Ronaldo, Benzema e Higuaín. Acho que os 2 jogos já estão decididos, né? Não sei. O Borussia é muito difícil perder em casa, muito difícil. O Borussia que vem forte em casa. Messi e Cristiano Ronaldo mantendo a escrita, fazendo gols, cada um faz gol no seu jogo. E o Galatasaray, que tinha oferecido 65 mil reais para cada jogador que se eliminasse o Real Madrid. A tarefa tá um pouco difícil, né? Eu acho que não vai dar certo. Você vê que o problema não é dinheiro. Bom, então vamos falar. Tá acabando já nosso programa, voou, como eu falei. Bom, vamos para os nossos personagens da semana então. Vamos começar com o Zé Ruela? Zé Ruela. Diogo Miranda, quem que é o seu Zé Ruela da semana? Meu Zé Ruela, sem dúvida, Rogério Ceni. Rogério Ceni. Eu tô com você, já pode colocar 2 votos pro Rogério Ceni, que jogou muito mal no clássico, saiu falando que não fez pênalti.